Perder alguns quilinhos muitas vezes pode ser bem mais simples, sem tanta química do que você imagina. Olá pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Eu sou a Thelma Schiner, trabalho com Jinshin Jyutsu e estou aqui toda terça-feira para a gente aprender alguma manipulação simples para ajudar na harmonização e cura do seu corpo físico e também dos pensamentos mental. Hoje eu queria falar sobre um tema que eu sei que todo mundo se preocupa, principalmente as mulheres, mas não só, que é o emagrecimento. Eu não sou médica, nem vou dar fórmulas mágicas aqui, já aviso desde o início, porque aqui a gente trabalha com a harmonização de uma terapia que é muito ligada com o seu ritmo próprio. E da mesma forma, o emagrecimento muitas vezes pode passar por um processo muito mais harmônico e natural com o seu ritmo biológico do que ter que entrar com fármacos pesados ou às vezes dietas muito malucas. Eu nunca tive muito problema para emagrecer, mas justamente esse problema não é meu por conta do ritmo e da maneira como eu cuido do meu corpo, da minha alimentação, da minha nutrição. Mas até mesmo eu que não tenho problema para emagrecer, sinto que com a idade, menopausa, o metabolismo muda completamente e fica bem mais lento. E é justamente por isso que eu vim fazer esse vídeo, para mostrar o meu depoimento, como as coisas acontecem comigo, e acredito que com a maioria das pessoas que apenas engordam um pouquinho, tem um metabolismo que fica mais lento, ou porque pararam de fumar, mudança hormonal. Para isso tudo, eu tenho certeza que essas dicas que eu vou dar já ajudam. A gente vem vendo aí nas revistas, na televisão, o quanto a magreza extrema está voltando a ser o padrão mais bonito, charmoso para o mundo. E com isso, cada pessoa, independente da forma física que tem, que Deus lhe deu, quer alcançar essa magreza absurda, essa barriga negativa. Então a primeira dica que eu já quero dar aqui para vocês é parar de se comparar com aquela moça da revista que fizeram 500 mil photoshops para ela parecer bem mais magra, sem nenhuma celulite e sem nenhuma ruga. Quando a gente sente que engordou em relação a si próprio, daí sim você sabe que você é capaz de pesar menos, porque o teu corpo já teve um outro peso, um outro formato. Mas nunca tentar alcançar ou se comparar com um outro corpo físico que não é o seu, nunca foi no passado e logicamente não será no futuro. Segunda coisa é que não existe mágica. Ou melhor, agora estão até oferecendo aí com algumas injeções uma certa mágica de você emagrecer logo. Ninguém sabe ainda os efeitos colaterais que esses remédios podem causar no seu organismo em médio e longo prazo, porque tudo isso é muito novo. Então, para que recorrer a uma coisa que pode ter um risco grande, sem nem antes ter tentado fazer as coisas de uma forma natural que você acompanha observando o próprio ritmo do seu corpo? Então, a segunda dica é essa. Vai doer um pouquinho. Talvez você tenha que tirar um pouco de alguns alimentos que antes você comia sem nem pensar. Mas, mais uma vez, sem ser endocrinologista ou médica de emagrecimento, eu vejo no meu estudo comigo mesma, com pessoas próximas a mim, com pacientes que eu acompanho e forço para que eles experimentem. E o experimento aqui é comer de tudo, mas diminuir muito tudo aquilo que a gente já sabe que engorda mesmo. O açúcar é o grande vilão. Bom, começando pelo açúcar branco, que a gente deveria cortar do nosso cardápio sempre. Mas mesmo esse é difícil, porque às vezes você vai querer um doce, um chocolate e tem o açúcar branco ali. Então, quando você for atacar aquele doce, aquela sobremesa, lembre de colocar uma fatiazinha um pouco menor do que aquilo que você gostaria. No dia a dia, evite o açúcar branco. Se você usa açúcar na bebida, coloque mel. O gosto é até mais agradável
e o tipo de açúcar que você vai ter no mel é mais saudável. E se você tem mania de comer bolo todo dia ou massa todo dia, tente diminuir pelo menos metade daquilo que você come. Não para de comer. Mas se você come 2 pãezinhos de manhã, coma um. Se você tem o costume de comer, além do pãozinho de manhã, um bolo, um chocolate à tarde, tente diminuir apenas para 2 vezes por semana essa medida da tarde, ou no máximo 3 vezes por semana. Já vai reduzindo. O seu organismo aos poucos vai se acostumar com essa dosagem menor, sem você ter que sofrer muito por parar completamente com aquilo que o seu organismo já está acostumado. É de pouquinho que a gente consegue se convencer o nosso corpo e ele ir mudando paulatinamente, sem nenhum choque, sem nenhum susto. Caso você tenha uma questão mais grave ou alguma coisa hormonal muito séria, é só o seu endocrinologista que vai saber, às vezes, que você precisa tomar algum remédio e cortar por inteiro algum tipo de alimento. Mas para a pessoa comum que engordou um pouquinho, vá antes cuidando de si mesmo, conversando com o seu próprio corpo e diminuindo esse açúcar. Lembrando que pão, massa também vira açúcar dentro do organismo. Nas refeições, coma de tudo, mas lembre-se sempre de colocar pelo menos metade do prato com folhas. Pode ser salada, no meio disso até uma verdura quente, como uma couve, um brócoli, mas metade do seu prato é de verduras de folhas verdes. Não está acostumado a comer salada, muito menos verduras? Então vai introduzindo também aos poucos, não precisa começar logo com metade do prato com esses itens. E o bom arroz com feijão tem que ter no prato porque é muito saudável, mas tente diminuir a quantidade, principalmente da parte de arroz. Está acostumado com 3 colheres de arroz? Coloque agora 2 não tão cheias. E além de tirar a massa, o açúcar que aumenta tanto a nossa inflamação no nosso organismo, é sempre bom, como um bom médico já me disse, que no nosso prato, quando a gente for se alimentar, existam 5 cores, pelo menos, ou 5 itens diferentes para a gente saborear. Bom, vamos parar de falar de alimento aqui, porque além disso, a gente precisa se exercitar. Aqui não tem segredo, não tem milagre, como eu disse, mas um pouquinho que você faça por dia já vai resolver. Não gosta de academia? Tudo bem. Fique em casa, em pé, dançando, que seja meia hora. Ou faça um stepzinho. Existem até pequenos steps que a gente pode ter em casa e enquanto assiste uma televisão, vai fazendo. Eu tenho desses. Além disso, um pouco de força muscular todo mundo precisa, principalmente quando a idade está chegando. Existe a questão da osteoporose que pode começar a aparecer e também a musculatura vai ficando cada vez mais fraca, frágil e a gente precisa cuidar antes da coisa estragar de vez. Então, um pouquinho de peso tem tantas fórmulas, pode ser até com garrafinhas de água, pode ser um pouco de flexão que você faça na beirada da sua cama, em diagonal. E de novo, pode fazer agachamentos, enfim, tem vários exercícios que você pode fazer sem precisar ir à academia. Quando a gente faz exercício aeróbico, de andar rapidamente, não vale no shopping que a gente vai parando ali em cada vitrine, ou de dançar, ou até mesmo de encarar uma ginástica normal. A gente precisa desses 2 itens para o corpo: queimar, para acelerar esse metabolismo que está começando a ficar acomodado, e ganhar massa muscular. Quero até contar um caso de uma paciente, já uma senhora, que ficava em casa o dia inteiro. Ela teve problemas de coluna, foi numa acupuntura não muito boa, pinçou o nervo e foi com Jinshin Jyutsu que ela parou de sentir dor. Mas ela já não caminhava, não fazia exercícios, fazia muitos anos. E eu falei para ela: comece a caminhar até a esquina da sua rua e volta para casa. E ela falou: isso não serve para nada, não vai mudar. Eu falei: isso não vai mudar, mas vai dar o start.
Comece a fazer isso todos os dias até a semana que vem, na próxima sessão. Na próxima sessão eu falei, agora a senhora vai dar a volta no quarteirão todo. Todos os dias. Lógico que ela falhou alguns dias, mas começou a dar volta no quarteirão. E depois eu sugeri a ela que aumentasse para 2 ou 3 quarteirões aquilo que ela aguentasse. Depois de 1 mês ou 2, ela chegou para mim e falou, Thelma, eu fui até o bairro seguinte, onde eu tenho uma amiga que mora lá, e voltei a pé. Se eu tivesse sugerido que ela fosse caminhar até o bairro seguinte logo no primeiro dia, ela nunca ia começar. Foi ela indo paulatinamente no ritmo dela, que ela sentia que o corpo podia e estava querendo, que ela foi aumentando aquilo que era possível. E olha que grande transformação. Esse é o segredo. A gente fica seguindo muitas ondas e não percebe qual é o ritmo que eu consigo convencer a mim mesmo. E o Jinshin Jyutsu será a nossa última dica que nós vamos praticar aqui juntos. Porque quando a gente faz o fluxo do estômago, ele ajuda muito a acelerar o nosso metabolismo. Não quer dizer que só isso vai resolver, porque não vai. Mas junto com a sua vontade, eu tenho certeza que junto com esse fluxo que nós vamos fazer agora, vai ajudar demais o seu metabolismo mudar, o seu ânimo para continuar reduzindo e mudando os hábitos necessários vão se ampliar. Então agora tá na hora de você deixar um like, porque a dica final de Jinshin Jyutsu é uma bênção para acelerar o seu metabolismo. Vamos fazer junto? Encontre uma posição confortável e sempre como um espelho comigo, coloque a sua mão esquerda no lado direito da sua bochecha. A mão direita vai iniciar logo abaixo da clavícula do lado direito. Trava 22. Este é o fluxo do estômago para o lado direito, que é o que mais vai te ajudar a acelerar o metabolismo e auxiliar na perda de peso. Fique nessa postura por 1 minuto quando fizer sozinho. Depois, a mão direita vai cruzar na barriga para o lado esquerdo, tocando na bordinha da última costela, ali na barriga do lado esquerdo, que é a trava 14. Solte os ombros, apoie os cotovelos para não cansar o braço ou até se deite e se recoste. Depois de mais 1 minuto, a mão direita agora vai atrás, na altura da cintura, tocando ali no rim esquerdo, nas costas. Relaxe, deixe a energia fluir pelos seus braços até os 2 pontos que você aciona com as mãos. E mais 1 minuto aí. Então, novamente, a mão direita agora vai tocar na barriga do próprio lado direito, a mesma trava 14 de antes, agora sem cruzar. Sempre o toque é suave, não precisa apertar nem massagear, apenas deixar que a energia flua ali. Então, a mão direita, depois de 1 minuto, vai tocar a coxa do lado interno na perna esquerda, cruzando para o lado oposto. Se acomode, pode estar deitado, cruzar a perna como estou fazendo. Sempre a posição mais relaxada, onde você não perceba tensões. E então, depois de 1 minuto, a mão direita agora vai do lado de fora da perna esquerda, tocando para baixo ali do joelho, no lado externo da perna. Respire. O Jinshin Jyutsu é o fluir da energia dentro do seu organismo, acionado pelos pontos que você toca, relaxadamente. Então, a mão direita no último passo vai segurar o dedo médio do pé esquerdo. Segure mais uma vez sem apertar, como se você quisesse esquentar o seu dedo
médio com a mão direita. Você quer o vídeo em tempo real, 1 minuto para cada passo? Apenas se torne membro clicando aí no botão abaixo. Pois é, pessoal, são dicas que você já deve ter escutado, mas eu acho que você nunca escutou que o ritmo, a maneira, é você que vai encontrar. Você pode dar conta e além de ajudar no seu emagrecimento, você também ajuda na sua saúde, porque a gente sabe que tudo isso que eu mostrei e falei aqui ajuda para sua vida ser mais longa e com saúde. Ninguém quer ficar velho aqui deitado na cama. A gente se vê semana que vem e qualquer dúvida vai escrevendo aqui o que você sente, as suas dúvidas. Eu vou adorar.